E aí, família zoeira do Fogão, se você está assistindo esse jogo, você sobreviveu a mais um ataque cardíaco que o Botafogo dá para nós botafoguenses. Bom, antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. E segue o líder, vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Que deu a vitória do Botafogo em cima do Atlético Paranaense. O Palmeiras empatou a sua partida contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança e por isso o Botafogo volta a ter 3 pontos de diferença para o segundo colocado, o Palmeiras. O Fortaleza também perdeu já nessa rodada para o Grêmio. Daqui a pouquinho a gente vai para Bragança, porque tem confusão por lá, mas agora a gente vai para a Liga Arena e a gente conversa com a Roberta Barroso e ela vai trazer as últimas informações. Claro, a alegria do botafoguense que está feliz, 3 pontos, dá aquele alívio na liderança, mas a coisa começou a ficar bem complicada para o Atlético Paranaense. Fala, Beta, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, Marcela? Obrigada. Beijo pra você, todos os amigos do Sport Center, fã de esporte, a torcida do Botafogo ainda cantando alto aqui na Liga Arena. E como você falou, né? A alegria do Botafogo e tristeza do Atlético Paranaense, que está a 2 pontinhos da zona de rebaixamento. No final do jogo, inclusive, a torcida xingou muito o presidente Petralha. Enquanto isso, a torcida do Botafogo comemorando, a gente fala que teve lei do ex-inimigo. Eu explico. O Igor Jesus foi quem balançou as redes depois de belo passe do Savarino aqui na Liga Arena. E o primeiro gol dele como profissional também foi aqui, mas com a camisa do Coritiba, também contra o Atlético Paranaense. Então ele conhece o caminho do gol por aqui. Isso aconteceu lá em 2019, ele mais uma vez fazendo a diferença. O Botafogo teve boas oportunidades, teve até um contra-ataque ali no primeiro tempo com o Luiz Henrique e Savarino. E o Atlético Paranaense, a gente pode dizer que lutou bastante, tanto ali no final do primeiro tempo, na segunda etapa, depois do Botafogo não conseguir ampliar, teve uma ótima chance com o Luiz Henrique logo aos 5 minutos, mas o Mikael salvou. Depois o Mikael apareceu de novo numa tentativa do Savarino, e aí sem o Botafogo conseguir marcar, o Atlético Paranaense apareceu também com Kaique Rocha, João Cruz, o Mastriani obrigou inclusive o John a fazer ali uma boa defesa, mas o Atlético não conseguiu o gol, e aí está nessa situação complicada na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, não vence há 9 partidas na competição, então alerta ligado para o Furacão. Já o Botafogo comemora, além dos 3 pontos, além de estar isolado ali na liderança, com 3 pontos de diferença para o Palmeiras, o Botafogo não vencia o Atlético Paranaense como mandante, o Atlético aqui em Curitiba, há 16 anos. Então o Botafogo ainda consegue quebrar aí esse longo jejum. Agora os clubes terão um longo período também, porque agora para tudo por conta da data FIFA. É isso então, Marcela, torcida botafoguense ainda comemorando muito por aqui. Eu volto com vocês. Tá certo, Beta. Obrigada aí pelas informações. Daqui a pouco a Roberta vai para a zona mista. A gente traz também as entrevistas, tem as entrevistas coletivas dos treinadores e a gente mostra tudo para vocês, combinado? Bom, vamos lá então. Boa noite, Mauro Naves, agora em definitivo, como eu falei, para a gente falar dessa vitória super importante do Botafogo nessa luta pelo título do Campeonato Brasileiro e agora 3 pontos de diferença para o Palmeiras, que empatou a partida. E ainda mostrando um super futebol, que foi o que eles apresentaram na Liga Arena também, Mauro. Boa noite, Marcela, companheiros, abraço enorme, fã de esportes, que vai estar um tempo legal com a gente aqui, né? 2h30. Tá, e que bom, vamos estar juntos aí e com muito conteúdo, né? Porque jogos importantes, outros vão acontecer ainda hoje, né? Para encerrar a rodada como um todo, mas já tivemos agora à tarde 3 jogos importantes que mexem na tabela, esse aí que você se referiu, 3 pontos de vantagem. Tem um encontro entre eles, aí você fala, mas aí pode tirar isso. Mas aí agora o Palmeiras tem uma vitória a menos. Se tirar, empata em número de vitórias. Aí você já vai ter que correr para o saldo. Quer dizer, ainda tem muito critério aí para ser avaliado daqui para lá, ainda falta um tempo. Mas me surpreende pela fase, pelo recorte atual do Palmeiras e o recorte atual do Bragantino, né? Então, assim, Bragantino, no passado e tal, sempre complicou a vida de todo mundo quando ia lá. Ele estava em sua casa, mas atualmente isso não estava acontecendo, né? Caixinha não anda muito feliz com o time, então eu imaginava que o Palmeiras hoje fosse favorito e conquistasse esses 3 pontos e tal.
mas não foi o que a gente viu, infelizmente, para os palmeirenses. Mas tem muito campeonato ainda, né? Fortaleza deve ter achado bom, que também ontem ele perdeu e tal. E perdeu bem perdido ontem o Palmeiras, o Fortaleza pro Grêmio. Achou bom este resultado, né? Mas o Botafogo não, o Botafogo esticou e ele ficou. Mas enfim, temos ainda um campeonato pela frente aí com muita emoção, Zé Elias. Pois é assim que a gente gosta, né, Zé? Mas, bom, é hoje um Botafogo que vai dormir mais tranquilo, pensando em Campeonato Brasileiro. Boa noite, Marcela, Bubu, Mauro, todos que estão nos assistindo, sem dúvida, né, Marcelo? Vai dormir um pouco mais tranquilo, embora o jogo de hoje foi um jogo bem disputado. No primeiro tempo o Botafogo fez o gol, conseguiu criar algumas vantagens, algumas situações de gol, mas o Atlético incomodou, o Botafogo... eu estava até comentando com o Pedro Ivo na redação, né? Eu vi um Botafogo diferente, já vi um Botafogo um pouco mais cansado, um Botafogo que não consegue manter essa intensidade que eles jogam o tempo todo, pressionando, velocidade. Um Botafogo já começa a ter um pouco de espaço entre defesa, meio campo e ataque. O Bastos, que é um zagueiro que sempre se antecipa, chega praticamente junto com os atacantes, chegando em algumas jogadas atrasados. Então isso já começa a dar alguns sinais que o Botafogo talvez tenha alguns probleminhas em relação a essa intensidade, ou seja, joga o primeiro tempo, uma intensidade alta, segundo tempo administra um pouquinho mais, explora contra-ataque pela característica dos seus jogadores. Isso vem dando certo. Hoje o Atlético Paranaense deu 5 finalizações. 25 finalizações para um time contra o Botafogo, que nós estávamos acostumados a ver um time pressionando, fechado, bem organizado defensivamente e tal. Isso é muito, né? Contra 11 do Botafogo. Contra 11 do Botafogo. Isso é muito. O problema é acertar o gol, grande, né? Foi 3-3 acertos de gol. Aí a gente consegue entender a classificação, né? O Botafogo lá em cima, que tem às vezes 3, 4 chances. Aí a gente consegue entender a classificação, né? O Botafogo lá em cima, que tem às vezes 3, 4 chances, consegue, como dizem os portugueses, né, ter uma eficácia muito boa, né? E o Atlético Paranaense, nós entendemos o momento, o porquê está nessa situação. Mas foi uma boa rodada. O Palmeiras teve dificuldades, nós vimos um Red Bull diferente, né? Um Red Bull esperando o Palmeiras no primeiro tempo, saindo no contra-ataque, criou dificuldades para o Palmeiras, especialmente circular essa bola entre as linhas, né? O Rafael Veiga com dificuldades de encontrar espaço, o próprio Maurício, mas acho que é um campeonato que está em aberto, como o Mauro falou, o campeonato está em aberto e eu acho que nós teremos muitas emoções, tanto lá em cima como lá embaixo também. Né? Mas não tenho nenhuma dúvida, porque na última rodada a gente já olha aí, já é agora um ponto de diferença do Palmeiras para o Botafogo. Tinha sido o empate do Botafogo e vitória do Palmeiras. Agora já voltou os 3 pontos, já voltaram os 3 pontos, porque agora o Botafogo venceu e o Palmeiras empatou. Será que a gente vai ficar nessa, me dá ponto aqui, te dou ponto ali até o final, Bubu? Você acredita nisso? Boa noite para você, Marcela, presidente, Zé, fã de esporte. Eu acredito, porque o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras descansa, né, enquanto outros ainda estão em Copas. O Botafogo está na Libertadores, mas não está na Copa do Brasil. Então, a semana o Botafogo descansou. E no jogo anterior contra o Grêmio, o Arthur Jorge mesclou o time ali, né? Muito botafoguense não concordou com a escalação, ele tirou o pé um pouco na escalação. Hoje você vê a escalação do Botafogo, é o time da Libertadores, é o time principal. Do goleiro ao ponta esquerda, não se fala mais assim, né? É o Botafogo que a gente está acostumado a ver. Do outro lado, o Atlético com alguns problemas, né? Sem Pablo, sem o Thiago Heleno, sem o Christian. Então era na escalação a força máxima do melhor time do Brasil na atualidade, que é o Botafogo, contra o Atlético Paranaense, que a gente já falou da crise, sequência de partidas sem vencer, com desfalques, um técnico que acabou de chegar, que é o Lúcio e tal. Então, por isso que caiu esse tabu. Né? O Atlético Paranaense construiu tabus longos contra vários grandes clubes aqui do futebol brasileiro. O Botafogo era um deles, conseguiu quebrar. Era uma rodada para mim que o Botafogo tinha uma missão mais difícil. Eu imaginava o Palmeiras contra o Bragantino favorito. E a gente falou da eficácia que o Zé falou. O Bragantino também, no primeiro tempo, teve muito mais finalizações e tal. Teve uma chance no final na cara do gol que o Bragantino perdeu. O Botafogo foi eficaz, né? E isso conta num campeonato de regularidade. Só que, por exemplo, é claro, é melhor você estar a 3 pontos de distância do vice do segundo colocado do que 1 ponto. Só que a situação na prática é a mesma. Porque o Palmeiras tem um saldo melhor que o Botafogo. Então,
você pode falar que o Palmeiras só depende dele ainda para ser campeão. Sim. Se cair para 4 pontos, né, a diferença, aumentar para 4 pontos a diferença, o Palmeiras já não depende dele. O Palmeiras tem esse confronto que é na 36ª rodada, antepenúltima, contra o Botafogo no Allianz. Se continuar do jeito que está, eles empatam em pontos, né, o Palmeiras vencendo. Vira a final do E aí campeonato vai pro de pontos saldo. corridos. Vai para o saldo e o saldo do Palmeiras é superior, né? Isso. Então, o palmeirense ainda não pode dizer ainda que mudou muito o cenário, Sim. porque empatou contra o Bragantino. Mas, um digamos saldo assim... melhor, mas é 26-22. Pode também ser algo É que, você por exemplo, vai você pega a tirando. tabela, tem jogos que você imagina, por exemplo, daqui a 2 semanas tem o derby, tem Corinthians e Palmeiras. Corinthians desesperado, manda do Corinthians. É um jogo que esse aí o Palmeiras, em tese, poderia negociar um empate. Não é que o Palmeiras vai assinar um empate antes. Sim. Mas jogando contra o maior rival, tal, pressão, adversário. Contra o Bragantino, que não tem tanta ambição no campeonato, perdeu seu principal artilheiro, que é o jogador o Elinho, que era de São Paulo, né? Foi vendido para o México e tal. Era o artilheiro do time, era o cara que resolvia quase todos os problemas. Sofrendo muitos gols, porque o melhor zagueiro foi para o Flamengo. Então, assim, era um jogo mesmo em Bragança Paulista para o Palmeiras vencer, né? Pela necessidade do campeonato e tal. E não conseguiu. Na próxima rodada, o Botafogo pega o Criciúma, jogo no Maracanã. Então, mando do Botafogo, enquanto o Palmeiras vai lá para o Sul pegar o Juventude. E aí, é claro que a gente já imagina que será ponto a ponto até o final da rodada. Mas é claro, né? Os clássicos, eles dizem muito e ainda tem esse jogo direto entre as duas equipes. O Botafogo é com o Criciúma na volta da data FIFA. Isso, na volta da data FIFA, depois da data FIFA. O Botafogo vai ceder 7 jogadores. Para espalhados aí. O Everton agora do Palmeiras também sai, né? Um a mais agora do Palmeiras também são 7 do saindo. Botafogo. Então precisa ver como voltam. Será que vai ter mudança? Esses jogadores. Vai ter mudança de data? Tabela, de novo ou não? Não vai ter dessa vez, porque não temos Copa do Brasil envolvida, viu, José? Não seja irônico neste momento. Mas tudo pode acontecer. Eu digo porque 7, você corre o risco de, sei lá, claro, lesiona um, lesiona outro, outro, machuca, bem, cansa. Etc. Hoje o Igor cansa ainda mais, porque não basta só a agenda. Quantos vão jogar de titulares, mas desses 7, a maioria joga. O Igor, que tem os que vão para a seleção brasileira. Sim. Alex Telles. Talvez jogue porque agora não tem o Arana, que seria titular. Então pode ser que ele jogue pelo menos um jogo. Não vou dizer os dois, mas a chance dele jogar é. Igor Jesus, tem centroavante. É ele e o Hendrick ali. Então ele pode vir, entendeu? Se desgastar, entre aspas. Ele deve estar louco para jogar, ele quer jogar os 2 jogos. Mas enfim. Tem time que morre de medo do vírus FIFA. Tem aquela teoria de algumas pessoas que o jogador vai para a seleção e não volta o mesmo, volta pior às vezes. Né? Dizem. Lembra o Abel falava muito isso, né? Dos jogadores que saíam para a seleção e às vezes voltavam diferente. O jogo da seleção brasileira é na terça e tem o jogo na sexta-feira. Teria 3 dias ali para se recuperar também. Esse do Botafogo é sexta. FIFA. Mas por que não joga quarta? Joga na sexta o Botafogo. Joga na sexta-feira. Então tem um tempinho a mais, Isso né? que eu tô falando. Tem gente que vai jogar quarta e quinta. Olha, eu não duvido mais nada. José. Duvido mais nada. Deixa eu colocar uma tela aqui para mostrar as estatísticas dessa partida e daqui a pouquinho a gente vai para Bragança conversar com o Vinícius Nicoletti, tá? Deixa eu só colocar então as estatísticas da partida do Atlético Paranaense contra o Botafogo. Posse de bola, o Atlético Paranaense 54-45 do Botafogo, finalizações 24, que era o que você estava falando, José, a 11, mais certas 3-3. Aí vem aquela história da eficiência mesmo, e o Botafogo que fez o gol. Grandes chances 4, o Botafogo teve mais grandes chances, 6, ações na área rival 23-14 e recuperações altas 10-2. A 2, né, do Botafogo. Então tem esses números aí de Atlético Paranaense, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense que agora só tem 2 pontos para o primeiro time na zona de rebaixamento. Vamos para Bragança. Bom, família, tá aí, né? Eu não posso dizer que foi uma rodada perfeita pro Botafogo, mas foi ali 85% de perfeição nessa rodada do Botafogo. Isso porque o Bragantino não venceu o Palmeiras e teve chance de vencer. Mas o empate não foi ruim, não. Não foi ruim. Botafogo e Palmeiras jogaram fora de casa, o Botafogo venceu, o Palmeiras empatou. Tropeçou em mídia. Eu tava vendo a mídia paulista, né? A chamada que a Globo fez pra Bragantino e Palmeiras. Aí botaram assim, ó, treme não, hein, líder? E o líder não tremeu, apesar de muito sofrimento novamente. Rapaz, como o Botafogo perde o gol. O Botafogo já vinha perdendo gols assim, já desde a Libertadores, né, que a gente tava passando mal. Meu Deus, como é que o Botafogo perde gols? E continua perdendo muitos gols. Olha, Luiz Henrique
Ele realmente, o Botafogo precisa dele nesse momento. Mas, meu Deus do céu, que homem fominha. Ô Pantera Negra, você faz parte dos Avengers, os Vingadores, cara. Você tem que saber ser coletivo com teus amiguinhos. Você na cara do gol, os caras sozinhos, você quer chutar o tempo todo. Não tô só criticando, tô elogiando também. Eu vou fazer os dois papéis, tá? O diabo e Deus. Ele é muito importante no Botafogo. Ele sabe jogar bola, ele é decisivo algumas vezes. Ele, né, é um cara, sabe, um cara que para driblar o tempo todo. Outro lado, fominha, marrento, desobediente ao próprio técnico. Não é à toa que foi substituído no segundo tempo. O Arthur Jorge estava quase entrando dentro de campo para dar uns cascudos nele. Eu não sei como é que ele não levou uns cascudos lá no vestiário, no intervalo. Meu Deus do céu, Luiz Henrique. Mas enfim, vencemos fora de casa, né? O Fortaleza ontem perdeu, o Botafogo já abriu 5 pontos para o terceiro colocado e agora voltou a ter 3 pontos para o Palmeiras, que na minha opinião, como eu sempre falo aqui, é o time que vai brigar com o Botafogo por esse título de 2024. Meus amigos, mas que sofrimento, tem Botafogo, além de perder um caminhão de gols, teve bola na trave, teve chances cara a cara. Tivemos chance de tomar gol também, aquele chuveirinho do Atlético Paranaense, uma coisa que eu tava quase enxergando o gol dos caras. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que a gente vai tomar gol. Aí o árbitro vai lá e dá 7 minutos de acréscimo. Enfim, sobrevivemos, aumentamos novamente a vantagem para 3 pontos. Poderia ter chegado a 4, mas enfim, 3 pontos é uma margem boa. Lembrando que ainda tem alguns jogos pela frente, né? Faltam 9 jogos, cara. Não faltam tantos jogos assim não, faltam 9. 9 jogos. Vai ter a parada FIFA novamente essa semana. O Botafogo só joga agora contra o Criciúma no Maracanã, que é para esgotar todos os ingressos. A torcida pediu o Maracanã. O Botafogo foi lá, conversou com a Fla-Flu, conseguiram o Maracanã. Não sei qual vai ser a disponibilidade que o Maracanã, né, a dupla Fla-Flu vai disponibilizar para o Botafogo. Eles não costumam colocar a carga total de 70 e poucas mil, não fazem isso. Pode ser que chegue 60 mil ingressos ali à venda. Se chegar, tem que esgotar. O Botafogo é o líder. Vai pegar o Criciúma brigando também ali ainda, né, para fugir literalmente do Z4, como enfrentou o Atlético Paranaense. E o tabu quebrado, 16 anos. Rapaz, 16 anos sem vencer o Atlético Paranaense. No vídeo de mais cedo que eu fiz hoje, eu falei que tabu tá aí para ser quebrado. E o Botafogo foi lá, quebrou Jesus, né? Igor Jesus, convocado para a seleção, foi lá, abriu o placar aí, fez um belo gol. E é isso, galera. Agora é respirar. Não dá para fazer uma análise completa hoje. Vamos deixar para amanhã. Aí amanhã a gente fala com mais calma, porque hoje, olha só, o coração fica meio o tempo todo, né? Até 52 minutos do segundo tempo a gente tava ali, ó, né? Aquela agonia do caraca, o Botafogo, chances, mais chances de matar o jogo, mas não matou. E deu tudo certo. Então, como eu falei, 85% hoje deu tudo certo pro Botafogo. Poderia ter sido um pouquinho melhor, mas nada a reclamar. Com a derrota aí do Fortaleza, o empate do Palmeiras e a vitória do Botafogo. Tá lindo, galera, tá lindo. E lembrando que ainda tem alguns jogos pela frente, ainda tem um confronto direto entre Palmeiras e Fortaleza e Palmeiras e Botafogo. Palmeiras pode perder mais alguns pontos pelo caminho aí, hein? Sei não, hein? Mas vamos ver. Vamos esperar, né? Pezinho no chão, torcida botafoguense. Não tem nada pra comemorar. Comemorar a vitória de hoje. É uma final, né? Eram 10 finais, agora faltam 9. Pezinho no chão, e aí quando chegar a última rodada aí a gente comemora. Se Deus quiser, a gente pode comemorar até antes da última rodada. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Bom, o vídeo já ficou comprido demais. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem muito conteúdo sobre o Botafogo, então se inscreva no canal. Não esquece não, e ativa o sininho para receber sempre notificação aqui do Zoeira. Vou ficando por aqui. Esse domingo vai ser lindo, hein? Fui!